Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula gravada ao vivo das operações Day Trade, comprovando a eficácia de nosso método ao vivo, gravando antes e depois das decisões e comprovando as ordens reais no mercado futuro das operações do mini índice com dinheiro real. Tudo comprovado, documentado, somos os únicos no Brasil que comprovamos uma metodologia e vendemos uma metodologia comprovada. São operações na Vale 5, Eurodólar e mini índice. Então, antes de você comprar nosso curso, você pode gratuitamente aprender o resumo dos segredos e das técnicas grátis e comprovar a eficácia de nosso método. Hoje é dia 27/6/2013. Acesse www.traderprofissional.com.br para você receber essas videoaulas todos os dias antes de comprar nosso curso. Talvez, caso você realmente compre o nosso curso, você se cadastra por este link aqui ou pelas redes sociais Facebook, Twitter e YouTube. Bom, pessoal, são 27/6, são 10 horas e 6 minutos. Bom, o que acontece, pessoal? O mini índice ele já estava consolidado há muito tempo. Então, deu um sinal de compra, mas pela nossa estratégia operacional, foi um sinal de compra também. Não daria para entrar, porque estava dentro da zona de consolidação desde ontem, tá? E o preço abriu dentro dessa zona de consolidação e deu um sinal de compra dentro desta zona de consolidação. Pelo sinal do nosso Trade System, nós devemos entrar quando? Nesse candle gigante, tá? Um ponto acima da máxima e um ponto abaixo da mínima, eu colocaria meu stop loss. Eu tenho nada mais, nada menos do que 300 pontos, tá? 300 pontos aqui de stop. Nós trabalhamos com 120 pontos no máximo, então é um stop muito grande e também o preço tende a consolidar aqui também e tende a dar sinal falso aqui também. A Vale, né? Ela se encontra abrindo agora acima da consolidação, porque nós temos aqui uma consolidação clara na Vale. Abriu acima da média 377. A gente não tem nenhuma indicação do congestion. Temos essa zona de consolidação, mas se romper essa zona de consolidação, não temos nenhuma indicação do congestion profits que indica que vai acontecer alta probabilidade de risco e que pode acontecer prejuízos. Muitos prejuízos, como a gente vem acertando muitas vezes. Então, por enquanto, se o preço subir e voltar para a média 377, eu entro comprado. Porque não existe nenhuma indicação, pelo menos no momento, de indicação de zona do congestion profits que indica que vai acontecer sinais falsos. Então, nós devemos filtrar estas condições técnicas que são desfavoráveis. Bom, o Eurodólar, então a partir de agora a gente vai estar operando Eurodólar. Não vamos entrar na operação, porque há muito tempo a gente foi configurar numa zona do Congestion Profits desse topo até esse fundo. E configurou-se a consolidação. O nosso dia começa às 10 horas da manhã. Já estava consolidado e eu simplesmente não vou fazer nada. Porque a gente vê muitos sinais falsos, preço lateralizando. Não tem como operar nisso aqui, porque isso aqui é muito bagunçado. É uma consolidação. Consolidação é igual a bagunça, é igual a complexidade, é igual a indefinição. Acho que consolidação é igual a indefinição. Depois que rompeu a consolidação, nós podemos reanalisar o mercado novamente. Bom, pessoal, então aconteceu um sinal de compra que não existe indicação do Congestion Profits. Pode ser que essa operação dê certo, mas eu não entrei, porque gerenciamento de risco não permitiu. Eu teria que entrar com muito pouca quantidade de capital aqui, certo? Para conseguir respeitar o manejo de risco de 0,3%. E o software Speed Risk Manager faria isso para mim, certo? Ele faria isso para mim, só que não adianta eu entrar com pouco capital, porque não adianta eu perder R$300 para estar ganhando só 500. É uma relação risco-ganho que não compensa. Mas está perdendo R$300, no caso para um capital de R$100 mil. Para estar ganhando R$1.000, isso é um gerenciamento de risco bom. Ou R$800, R$900, isso é um gerenciamento de risco bom. Então, para essa condição, eu teria que entrar com muito pouca quantidade de ação para respeitar o gerenciamento de risco de 0,3%. Então, pode dar certo, pode dar 1%. Mas se desse 1%, eu ganharia R$450, R$500 só. Sendo que o meu risco é de R$300. Então, não compensa entrar em uma operação assim. Certo? Então, só estou avisando. Pode ser que dê certo, porque nada indica aqui que pode dar errado. Tudo está indicando que pode dar certo. Então, o preço inclusive rompeu a zona superior do Congestion Profits, voltou
para a média 377, mas não tem como a gente entrar na operação devido a não estar atendendo o gerenciamento de risco. Então é para vocês verem como é importante a disciplina. 10 horas e 41 minutos agora, pessoal. No euro-dólar, eu tinha dito que estava consolidado, não dava para operar. Pela nossa estratégia, um dos sinais de nossa estratégia para entrada comprada é quando o preço está acima da Price Trend Line, que é essa linha azul, e quando faz máxima maior do que o candle que bateu na Price Trend Line, né? Nós entramos no rompimento da máxima dele, no rompimento da mínima, um pip abaixo da mínima, a gente coloca o stop loss. Então seria uma entrada operacional, não entramos, e eu tinha dito antes, e acabou de dar um stop aqui já. Deu outro sinal de venda, pode ser que também essa operação não dê certo, porque é uma consolidação. Então vamos contabilizar novamente no Forex, tá? Foram, graças à tecnologia Congestion Profits, que evita sinais falsos, é o 16º stop, 16º prejuízo que nós evitamos. Então nós prevemos que ia dar errado, nós evitamos entrar na operação, e era para eu estar com menos 5,37% de prejuízo, um grande prejuízo até. E eu evitei tudo isso, e eu estou com apenas menos 0,60% de prejuízo. Sendo que nos meses passados eu ganhei de 3 a 4% nos meses passados no Forex. Certo? Então veja a importância de evitar perder dinheiro, e o principal, isso favorece o seu emocional, porque você perde pouco. Quando você perde muito, isso pode afetar, existe uma maior chance de afetar o seu emocional. E trader tem que ficar com o emocional tranquilo. Porque quando ele está perdendo, ele tem que continuar seguindo a estratégia e executando até acertar para recuperar os prejuízos. Bom, pessoal, o que eu falei? Dei um sinal de venda aqui. Pela regra do break-even, onde a gente zera o risco da operação de acordo com certos padrões de candles e o tamanho da onda, a gente zera o risco da operação. Então eu teria zerado o risco da operação, mas novamente deu errado. Deu errado a operação de compra, deu errado a operação de venda. Então, pessoal, essa é a característica marcante da consolidação. Eu estou comprovando para o Brasil inteiro, ao vivo. Antes estou tomando decisões de que vai consolidar pelo Congestion Profits, que acerta consolidações, prevê consolidações com 80% de acerto antes de acontecer. Estou comprovando isso. E depois eu estou mostrando os prejuízos, pessoal, que dentro dessa consolidação acontece. Então, em qualquer estratégia operacional, qualquer trade system, se vai acontecer uma consolidação, não existe trade system que vai ter consistência operando consolidação. Consolidação é uma zona do mercado que a gente tem que ficar longe. Porque não dá, o preço ele não tem uma definição, um padrão dentro da consolidação. Então ela pode gerar vários stops para qualquer estratégia operacional. Por isso que a maioria dos dias eu não opero, porque a maioria dos dias o mercado consolida. Só que eu consigo acertar, quando você compra o curso Trader Profissional Avançado, você consegue acertar as consolidações antes de acontecer, com 80% de chance de acerto. Então você evita muitos prejuízos graças à tecnologia, a única tecnologia da análise técnica aí descoberta que o nosso curso tem, que acerta consolidações antes de acontecer. Analisar o gráfico do passado é moleza. Fazer ao vivo e conseguir descobrir as coisas ao vivo como eu venho fazendo, isso é um grande desafio e nossa estratégia resolve isso para os traders, porque nós temos essa tecnologia que permite você evitar os prejuízos. Antes de acontecer, você consegue identificar as zonas de alto risco. Bom, pessoal, só avisando, agora são 11 horas e 6 minutos. Deu aquele sinal, o preço consolidou aqui e de acordo com esses padrões de candles, tá? A gente vai ter uma nova zona do Congestion Profits, que é aqui, certo? Vai ser aqui. Então, se acontecer um sinal de compra na média 8,9, eu não estarei entrando e provavelmente vai acontecer stop loss, ok? Bom, pessoal, no mini índice agora são 11h10. Muito provavelmente a gente tem uma zona do Congestion Profits aplicável a estas ondas do preço. Então, se acontecer um sinal de compra aqui nessa Price Trend Line, que é a Price Trend Line secundária do gráfico de 1 minuto, a gente não vai estar entrando, porque está dentro da zona do Congestion Profits, tá? Uma metodologia Reversion Profits específica para o mini índice futuro. Então, nesse caso aqui eu não entro, porque é uma zona muito arriscada, muito perigosa, certo? O euro-dólar também se encontra consolidado e por enquanto não tem como fazer nada também.
Bom, pessoal, fiz a entrada operacional aqui, tá? O preço rompeu a zona do Congestion Profit inferior, voltou para a Price Trend Line, assumiu uma tendência de baixa. Temos uma projeção pelo rompimento da consolidação que o preço pode ir para baixo mesmo, certo? E não existe nenhuma indicação do Congestion Profit aplicável aqui, certo? Então, eu fiz a entrada aqui, certo? Um ponto abaixo da mínima a gente entrou, um ponto acima da máxima a gente colocou o start de compra. Fizemos o gerenciamento de risco veloz pelo software Speed Risk Manager, mas antes deixa eu falar o horário aqui. São 11h17, tá? Bom, então tá aí, pessoal. Entrada 1.30.28, stop loss 1.30.21, certo? Para a diferença de pips aí de 7 pontos para a nossa entrada operacional, o software Speed Risk Manager mandou a gente entrar com 38 mini lotes aproximadamente, foi o que a gente entrou, ou seja, para um risco de 0.3%. Em 1 segundo ele calculou a entrada, nós entramos e pela técnica da contingência das boletas que você aprende após fazer o curso Trader Profissional Avançado, em mais 1 segundo a gente executa mesmo se o start de compra ou o stop loss falhar, que são ordens automáticas, né, que você manda executar quando o preço atinge um certo ponto, que é o ponto da entrada operacional da estratégia. Só que às vezes o start de compra falha, daí você tem como entrar manualmente por essa tática inédita no mercado de contingência. Então, o preço vem andando, a gente já tem um padrão de onda bem significativo, já fez um pivô de baixo, então vou estar protegendo o lucro aqui. O start de compra o start de compra será colocado nessa proteção de lucro aqui a 1.3018, 1.3019, eu vou colocar lá e já volto. Então tá aí, pessoal, nosso risco está zerado nessa operação. Nosso alvo é ficar até a metodologia Reversion Profit indicar a saída operacional. Quando que ele vai indicar? Quando acontecer a divergência entre Profit Line e preço na wall line inferior, que é uma zona de reversão de movimento, que é essa linha branca, wall line inferior. Então o preço já está na wall line inferior. Tem que acontecer divergência entre o preço. Por enquanto não aconteceu. Está acontecendo convergência, ou seja, o preço está fazendo topos e fundos descendentes. E a Profit Line está seguindo o preço, indicando continuação do movimento. Ou quando acontecer alguma indicação de consolidação, que vai estopar provavelmente um ponto de proteção de lucro, que você aprende com a nossa estratégia, também a gente vai estar saindo da operação. Então, eu vou estar avisando antes, certo? Vou estar avisando antes quando que vai ser minha saída operacional. Pessoal, acabei de sair da operação aqui, certo? Em 1.3010. Agora são 11h29. Então vou colocar aqui no Forex. Compra 1.3010 apenas, tá? Nós ganhamos 0.4% de lucro, certo? E por que eu saí da operação? Pelo simples fato, pessoal, de que é muito provável que aconteça uma zona do Congestion Profit aqui, certo? Aqui, ó. E o principal, minha proteção de lucro, eu tinha dito antes que estava aqui. Então é muito provável que consolide, pode pegar na proteção de lucro e ficar consolidando por aqui. Por isso que eu saí fora, tá? Então tinha dito que eu sairia antes, como eu sairia antes, e agora foi a decisão. Pode ser que pegue no stop que estava aqui, certo? E eu saí antes, conforme eu avisei ao vivo, certo? Que eu saí. Então tá aí, pessoal. 11 pontos só. Fiz uma alavancagem inteligente, ou seja, para um capital de apenas $10 mil, o software Speed Risk Manager em 1 segundo calculou 38 mini lotes de entrada. Pela técnica da contingência das boletas que você vai aprender, não apenas ao usar o software Speed Risk Manager, mas também ao aplicar a técnica da contingência das boletas em 1 segundo, também foi executado. Então veja que o gerenciamento de risco de day trade é o mais complexo e o mais difícil que tem de fazer. Por isso que é difícil ser day trader. Mas nós temos a solução para você gerenciar seu risco com precisão, certo? E como você pode perceber, pessoal, então a gente saiu da operação e diminuímos nosso prejuízo no Forex, que estava de menos 0,28%, menos 0,6%, estamos com menos 0,28%, uma mixaria de prejuízo. E o principal, era para eu estar com menos 5% de prejuízo. E eu evitei 16 stops através da tática Congestion Profits. Tá ok?
3 operações só no mês, a maioria dos dias estava totalmente consolidado. Então veja a importância de evitar prejuízos também. Mas a gente tem aí mais uns dias, aí a gente tem até amanhã, tá? Para estar fazendo a operação. Quem sabe amanhã deu uma operação lucrativa e nós conseguimos finalizar o mês com lucro, certo? Olá pessoal, agora já são 11 horas e 51 minutos. Então olha só, eu tinha falado que o preço poderia voltar, certo? E olha o que aconteceu, consolidou, voltou, bateu no stop, na proteção de lucro, e eu saí antes, saí por aqui ao vivo eu gravei a minha decisão. Então a nossa metodologia, nossa tática é gravada ao vivo para você ver que a gente não analisa o gráfico do passado igual acontece na grande maioria das outras escolas e que os analistas de mercado fazem, certo? E muitos professores de análise técnica fazem. Nós gravamos ao vivo nossas decisões e comprovamos a eficácia de nossa metodologia, certo? Então no Forex acabou as operações, já é depois do meio-dia, próximo do meio-dia, depois do meio-dia nós paramos de operar. Na Vale, como eu tinha dito, a consolidação, né, ó, preço lateralizou, não subiu mais do que o ponto que eu tinha indicado pelo Congestion Profits e o preço voltou tudo. Não deu deu um sinal falso aqui, inclusive, né, deu um sinal falso aqui. Nosso risco é de 0,3%, então vamos contabilizar na Vale de novo mais um stop evitado, certo? Então era para eu estar com 0,55% negativo, 8 stops no total e eu estou com 1,85% acumulado. Todas as operações gravadas ao vivo antes e depois, tudo no YouTube, documentado direitinho para você ver, antes de comprar o nosso curso, porque você sabe que nossa metodologia é comprovada exatamente porque nós estamos gravando ao vivo. O que acontece, pessoal? Aqui no Mini, nós temos um Congestion Profit aplicável aqui. Dentro dessas ondas aqui, nós modificamos a posição do Congestion Profit, porque dentro dessas ondas também aplica-se um Congestion Profit. Então, muito provavelmente vai consolidar desse ponto até esse ponto. Deu um sinal de compra na Price Trend Line próximo dela, mas não entrei. E também já está próximo do meio-dia. Então, nossas operações finalizaram hoje. Temos mais um dia. De repente, amanhã, a gente consegue acertar uma operação no Eurodólar e ficar positivo no Eurodólar. E também acertar uma operação boa no mini índice. Pode ser que a gente acerte. Tem mais um dia no mês para a gente finalizar todos os lucros, certo? Bom, pessoal, qual é o grande diferencial do curso Trader Profissional Avançado? Talvez vocês percebam que nós temos uma coisa que as outras escolas não têm, que é o software Speed Risk Manager, onde para a modalidade Day Trade, para modalidades de longo prazo, de Position Trading, de Swing Trade, de prazos maiores, você não precisa usar esse software, mas para Day Trade, como eu fiz aqui no Eurodólar, pessoal, em 1 segundo você tem que calcular o gerenciamento de risco, em 1 segundo você tem que entrar na operação, em mais 1 segundo você tem que entrar na operação. Então, fazer tudo isso de cabeça não dá. Por isso que o gerenciamento de risco da grande maioria dos cursos e de livros que você encontra são potencialmente prejudiciais ao trader, certo? É muito difícil você fazer um gerenciamento de risco impreciso como eles ensinam. Nosso gerenciamento de risco é preciso e rápido de fazer graças ao software Speed Risk Manager, que calcula em 1 segundo a quantidade de ações que você vai entrar na operação usando a alavancagem inteligente, onde você alavanca sem aumentar o risco. Então no Eurodólar, eu alavanquei sem aumentar o risco 38 mini lotes para um capital de apenas $10 mil, certo? E se eu tivesse ganhado 2, 3%, eu ganharia muito mais. Eu ganharia 3, 4%. Ou seja, estou alavancado, mas o meu risco é a mesma coisa. Então, para fazer esse cálculo complexo de gerenciamento de risco que eu desenvolvi, você usando o software Speed Risk Manager e usando a metodologia de gerenciamento de risco inteligente, você em 1 segundo calcula e em mais 1 segundo, com a tática das contingências das boletas, você executa a operação. Mesmo se falhar as ordens automáticas, manualmente você entra. Então, é muito bem realmente planejado e você vai aprender após fazer o curso todas essas táticas. Então, você pode ler aqui sobre o Speed Risk Manager, entra aqui, ó, SRM, Software de Manejo de Risco Veloz, assista a videoaula aqui e você pode também estar comprando ele sozinho. Mas o ideal é você estar comprando o curso Trader Profissional Avançado em 11 DVDs e você recebe grátis esse software com 1 ano de licença gratuito. Apenas R$ 735,99, 11 DVDs, 14 horas de treinamento e os DVDs
Expert Day Trade, Swing Trade e o Reversion Profits também para Day Trade gratuitamente. Então, uma promoção por tempo limitado. Você pode comprar a qualquer momento, quando você quiser, caso você deseje, nosso treinamento. Obrigado, pessoal. Até mais.